Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo para mais um e-live do Instituto Intelligence. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui meu amigo, colega e professor na mesma faculdade, procurador do Estado, Damião Soares. Vamos falar aqui sobre um ano do novo CPC, esse código aí que depois de mais de 40 anos a gente teve um novo Código de Processo Civil, entrou em vigor no ano passado, está em vigor há um ano. E hoje eu recebo o Damião aqui para a gente bater um papo sobre isso. Damião, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite do curso Intelligence, a pessoa do professor Carlos, que é uma referência em processo civil aí no país. E eu me sinto lisonjeado por falar de uma ciência que está em voga no sistema hoje, que muitas questões, muitas dúvidas acerca da sua repercussão prática, acerca das incertezas de efetividade de muitos institutos que nós vamos tratar aqui, que se propõem inovadores. Então, é muito bacana aqui a proposta do curso e eu espero que essa discussão aqui, esse bate-papo aqui, seja frutífero para você que está aí do outro lado, que esteja aqui a nos ouvir e a traçar as principais perspectivas do novo CPC e, vamos dizer assim, lá para frente, o que é que vai ser acontecer. Inclusive, né, Maria, amanhã nós temos o início do Fórum Permanente de Processualista, né? Onde você vai visualizar, quando você vai estudar o processo civil, você visualiza esses enunciados, FPPC, ou seja, amanhã muitos enunciados aí vão ser publicizados lá em Florianópolis. E que começa mais uma edição aí do FPPC, exatamente. Florianópolis. E a gente tem tentado, assim, nos nossos encontros aqui, trazer sempre temas que sejam atuais e que tenham efeitos, sejam bons para quem é advogado, para quem está na prática, e também relevante para os concurseiros aí. E eu fiz questão de convidá-lo para esse tema específico. A gente já estava tentando negociar essa vida há algum tempo, né? Porque me parece que é importante trazer gente que acompanhou, trabalha com o processo civil há muito tempo, acompanhou o código ser elaborado, ser discutido e esse primeiro ano de implementação dele. A gente vai tentar, então, o código é muito grande, o ano foi muito cheio de discussões a respeito disso. A gente vai tentar falar sobre algumas das principais novidades dela. E o código já começa de uma maneira muito interessante no CPC. Pela primeira vez a gente tem um código que responde àquela ideia da constitucionalização do direito em geral, né? Um dos fenômenos aí do final do século XX, começo do século XXI, é a constitucionalização dos ramos do direito. E o processo civil foi atingido por isso aí. No artigo 1 a 12, ele fala das normas fundamentais. E no primeiro artigo, ele já começa dizendo que o processo tem base constitucional, que segue os princípios constitucionais, que é uma redação extremamente sofisticada em relação ao Código de 73. E dessas normas fundamentais, aí a gente tem algumas que chamaram a atenção, que despertaram maior interesse até pela novidade, como por exemplo o artigo 10 ou o artigo 12. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso aí. Mas com relação às normas fundamentais do processo, a que eu mais considero revolucionária é a norma do princípio do artigo 4º, que trata do princípio do julgamento de mérito, da decisão de mérito. Porque eu considero que esse dispositivo em especial, ele veio a acabar com a jurisprudência defensiva e a postura formalista dos julgadores. Porque hoje, né, a regra do sistema é que o Poder Judiciário ele se vincule à perspectiva da substância, do direito material que está sendo discutido em juízo. Nós, processualistas, éramos muito criticados porque visualizávamos uma perspectiva formal do processo. Mas com essa norma fundamental do artigo 4º, eu posso dizer que ela transformou o sistema de justiça, sobretudo porque, entre uma postura para considerar uma questão de ordem formal, uma postura para visualizar o que a parte efetivamente veio a buscar o judiciário tem que privilegiar essa segunda situação. E isso teve repercussões fantásticas. Você vai visualizar hoje o recurso da agravo de instrumento, um recurso que todo mundo tinha um certo receio, um temor reverencial pela formalidade, aquele quantitativo de peças, que se faltasse uma você não teria condições de visualizar a efetividade do seu direito. Não, hoje não. Faltou uma peça obrigatória, né? Não sei nem se eu posso mais falar, se é peça obrigatória. Hoje o julgador, segundo o artigo 932, parágrafo 5, ele é obrigado a trazer a parte para que ela apresente aquele documento e que o recurso venha a ser apreciado na sua questão de ordem. Enfim, então a questão do 1029, parágrafo 3º também é outro reflexo da norma fundamental que reflete lá. O STJ, o STF, faltou qualquer questão de ordem formal naquela época,
ali não tinha condições do seu recurso especial, do seu recurso extraordinário ser apreciado. E hoje o julgador não vai ter mais essa postura, ou seja, essa norma fundamental para mim ela foi a mais revolucionária, porque ela efetivamente fecha a questão no sentido de que o processo ele se preocupa com questões eminentemente formais, não. Agora nós estamos no processo civil não, né? Agora o processo civil cada vez mais é um instrumento. Ele é como o professor desembargador do TRF, ele dizia que o processo civil ele não pode ser visualizado como um destino, ele é um mero caminho. E essa norma fundamental do artigo 4º ela foi fantástica, porque ela acabou efetivamente com essa postura formalista, o que é bom para o jurisdicionário, né? O acesso à justiça é justamente isso. A gente tinha também uma norma aí que prometia ser revolucionária, né, que era o artigo 12 do CPC, tratando do julgamento em ordem cronológica, mas ela acabou sendo desfigurada, né? Você lembra que quando o CPC estava já aprovado na Câmara, desculpa, no Senado, já no retorno depois da Câmara, e estava na fase esperando a sanção presidencial, as associações de juízes, né, fizeram uma carta aberta lá para Dilma, pedindo para vetar o artigo 12, que mandava julgar em ordem cronológica. Acabou que não teve esse veto e o artigo passou, mas depois, com a Lei 13.256 de 2015, né, acabou sendo, digamos assim, prejudicado. 2016, na verdade, acabou sendo prejudicado. Antes de entrar em vigor, esse julgamento em ordem cronológica já ganhou uma expressãozinha preferencialmente. Então, assim, o artigo sobreviveu, mas sobreviveu meio baleado, né? Tipo, saiu, mas não ileso. Então, ele está prejudicado. Assim, eu acho que essa é uma mudança muito legal que teria no CPC também. E com essa pequeno ajuste que eles fizeram, ficou bem mais complicado de... Pequeno, grande ajuste, né? Mudou totalmente o sistema. É aquele pequena coisa que muda tudo, né? Da minha outra coisa também que a gente tem ouvido muito, na verdade eu ouvi muito isso durante o próprio trâmite do CPC e ouvi também desse um ano para cá, foi de que o CPC era um CPC dos advogados, né? Isso é um negócio muito interessante, realmente quem acompanhou o trâmite do CPC sabe que a OAB teve uma atuação muito presente no Congresso e algumas coisas tiveram novas disciplinas que foram interessantes. E uma dessas marcas da OAB no Código, entre várias que existem, foi a questão dos honorários advocatícios, que está essencialmente tratado lá no artigo 85 do Código. E eu queria que você falasse para a gente de alguma dessas mudanças que o CPC novo trouxe. Essa questão dos honorários ela foi bem interessante. Primeiramente, com relação à Fazenda Pública, de certa forma se objetivou, né? Porque você sabe, você é colega advogado público, que em certas situações o arbítrio é que prevalecia. Então agora essa postura dos julgadores de definir honorários em desfavor do ente público a favor, enfim, elas foram de forma abstraída porque agora está um critério objetivo. Nesse ponto eu, por atuar no dia a dia, eu considero que foi muito feliz a modificação trazida pelo CPC. No que diz respeito ao tema, eu pondero duas situações que eu assim, vejo que foram para o advogado, mas de forma justa. Porque o novo Código de Processo Civil ele suplantou aquela excrescência daquela súmula que impossibilitava de um advogado postular os seus honorários se não houvesse pedido formulado, uma situação de coisa julgada que não tinha coisa, né? Então, naquela perspectiva da súmula que você não poderia, após o trânsito julgado, pleitear isso, seja por ação autônoma, seja por execução dos honorários, era um verdadeiro absurdo. Surrupiava de forma absurda o direito aos honorários, uma verba alimentar, enfim. Neste ponto eu achei que essa alteração ela fora, vamos dizer assim, sensata. Até porque essa súmula era absurdamente criticada, você deve saber disso. No que diz respeito a outra questão dos honorários, é a fixação dos honorários recursais, lá do artigo 85, parágrafo 11, que também eu acredito que não seja uma mudança pedagógica, porque remunera o trabalho do advogado na instância superior e também evita aqueles recursos aventureiros, os recursos temerários. Então, sob essa perspectiva, eu considero essa proposta, essa efetivação dos honorários recursais como um mecanismo que atende às duas situações, tanto o lado do advogado como o sistema de justiça, que já não aguenta cantação com tanto recurso, enfim, e de forma protelatória às vezes, né? E com relação também a esses honorários, eu também achei fantástica uma modificação que reflete nos honorários, aquela estabelecida lá no 292, inciso 5, onde o sujeito que pleiteia uma condenação da parte adversa em danos morais, ele tem que dizer de forma precisa quanto aquele dano moral afetou assim, sua esfera de direito. Ou seja, você vai ter que de forma precisa dizer qual o valor. E por quê? Porque nisso
Você vai permitir que o advogado do réu ele possa ser remunerado. Porque se eu pedir 100, ganhar 20, eu estou sendo sucumbente de 80. Então você vai jogar o honorário lá para uma parte ré. Então, nessa perspectiva, o professor Alexandre Câmara ele faz um elogio a essa disposição. Porque ele diz, olha, nessas situações você deixava sempre a parte ré em uma situação de desvantagem, antisonômica. Porque o autor poderia pedir tudo, não ganhar quase nada e ainda assim não tem nenhum reflexo. E você, julgamento procedente. E justamente, e você sabe quando essas situações elas estão relacionadas à fazenda pública, este valor pleiteado aí é aquele limite, porque as pessoas pensam que o dinheiro público é infinito. Então, eu vejo isso na prática, inclusive, Mário, eu acho que o pessoal está muito bem orientado nesse aspecto, que as pessoas estão economizando nos pleitos de indenização de dano moral, porque você não pode fazer uso do mecanismo de justiça como um mecanismo de enriquecimento. Então, esse dispositivo do 295 e inciso 5 eu achei fantástico relativo ao tema dos honorários, né? Enfim. Você tratou aí dessa questão da sucumbência recíproca, né, do julgamento procedente, parcialmente procedente, e uma coisa que veio como novidade do CPC na parte de honorários também, que inclusive dialoga com a história do caráter alimentar deles, foi o 85, parágrafo 14, que passou a proibir a compensação de honorários advocatícios. Era um absurdo. Sim. Isso é uma coisa bem estranha que existia no Código Antigo, que em havendo sucumbência recíproca, os honorários podiam ser compensados, né? O que na vida real significa que o advogado estava pagando pelo seu constituído. Estava pagando o advogado da outra parte e vice-versa. Então, tendo em vista que o cara trabalhou e teria que ser remunerado de qualquer jeito, né? A compensação evidentemente não deveria acontecer, e o parágrafo 14 do 85 trouxe essa novidade, que eu acho que é uma novidade bem legal mesmo, assim, que deu uma sofisticada também, a meu ver, foi uma mudança muito positiva e que realmente é lógico, é um sistema lógico onde cada parte arca com o advogado da outra, se perder parcialmente ou totalmente. Claro, parece que é o lógico mesmo. Fantástico. Essa parte dos honorários eu realmente tenho muitos elogios a fazer isso. Outra coisa também que mudou muito no CPC, e a gente está tentando acompanhar o código aqui mais ou menos em linha reta, né, digamos assim, foi a parte da intervenção de terceiros, né? A intervenção de terceiros ela tinha uma formatação clássica, muito bem estabelecida, com assistência, acho que era pacífico isso, equivocadamente não considerada intervenção de terceiros, né? Geograficamente equivocada. Geograficamente equivocada. Porque na essência dela sempre foi. E você tendo ali 4 figuras clássicas, né? Que era a nomeação, autoria, chamamento ao processo, denunciação da lide e a oposição. O novo CPC ele fez algumas mudanças, basicamente 3 na verdade. Trouxe a assistência para dentro das intervenções de terceiro, que realmente está correto. Ajustou a geografia, é isso. Ele deslocou para outros lugares 2 intervenções, a oposição passou a ser procedimento especial e a nomeação, a autoria, ela deixou de existir como figura autônoma, mas de certa maneira ela persiste ali nos artigos 338, 339, quando você permite que o réu peça a correção da legitimidade passiva, indicando quem ele entende que é o réu, quem deveria realmente responder para aquele caso. E por outro lado, ele trouxe 2 novas figuras que não existiam como intervenção de terceiros. Na verdade, não existia em canto nenhum do código. Que foi a figura do amicus curiae, que foi uma construção jurisprudencial que veio inserida no código agora, e trouxe também o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que era uma figura que era prevista só no direito material, mas no direito processual o judiciário estava fazendo cada um da maneira que queria. Na justiça do trabalho nós temos relatos... E o CPC tentou, né, dar uma organizada nisso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente dessas 2 novas figuras, o incidente de desconsideração e o amicus curiae, só para situar o pessoal aí mais ou menos em cada uma delas. Eu queria focar na figura do incidente, assim, que ele é mais usual, se assim eu posso dizer. E o incidente ele trouxe um grande benefício para o sistema, que é permitir um efetivo contraditório e a possibilidade de se atingir a figura da pessoa que não está fazendo até então parte da relação processual. Porque, da forma como acontecia antes, ficava a cargo do arbítrio, nem do arbítrio, assim, mas muito da sensibilidade do julgador. E alguns julgadores, eles, de certa forma, a postura de alguns julgadores comprometia o contraditório para a defesa, da forma como era levada a efeito a desconsideração. Então, a partir do momento agora que você tem diretrizes procedimentais para que o julgador possa desconsiderar,
eu posso dizer que, na verdade, essa perspectiva da inserção do incidente de desconsideração atende à ideia da norma fundamental dos artigos 9 e 10 de contraditório substancial. Claro. Porque, nessa perspectiva, eu posso dizer assim, com toda certeza que eu agora vou ter a possibilidade de influenciar na decisão do julgador, se sequer seria possível a desconsideração e se a situação efetivamente se enquadra nos pressupostos trazidos. Então, a desconsideração, da forma como ela foi trazida, ela tem os seus percalços, algumas críticas sobre a desconsideração, mas eu posso dizer que ela deu uma diretriz mínima para que ela possa garantir à pessoa que vai ser atingida, que não está até então participando da relação processual, ter os seus bens, os seus direitos a ser atingidos. Né? Lembrando que ela está prevista no início do código, né, nessa parte de intervenção de terceiros, mas ele acaba gerando reflexo ao longo do código todo. Né? Você vai estar lá na frente, por exemplo... Na execução em qualquer momento, em qualquer fase do processo. E o código vai falar que o sócio que não participou do incidente não pode ser atingido, então ele realmente vai ter um caráter protetivo muito grande para o sócio especificamente. Lembrando, na verdade, que a desconsideração, o incidente de desconsideração, ele pode ter os dois lados, né? Você pode desconsiderar o sócio para chegar na empresa, ou desconsiderar a empresa para chegar no sócio, né? Que seria muito comum nas ações de família, né? A direta e a inversa, né? Exatamente. Esconde patrimônio na empresa para não responsabilizar na família. Outro ponto, Damião, muito interessante que o Código promoveu uma mudança grande, foi a questão das tutelas provisórias. A gente tinha no Código Antigo um grande sistema, um sistema histórico no qual você tinha duas grandes divisões, né? Você tinha cautelares e tutelas antecipadas, separadas geograficamente, topograficamente ali do Código, e as cautelares com uma centena de artigos ali, envolvendo 14 cautelares em espécie, um negócio muito disciplinado, né? E o Código Novo preferiu tratar cautelares e tutela antecipada no mesmo tópico, como esse nome de tutelas provisórias. Então está ali no artigo 294.311, essa disciplina agora, sempre que não for uma sentença, você vai buscar a tutela provisória, né? Nesse tópico, não importa se ela é cautela ou antecipada, apesar da diferença permanecer. E eu queria que tu falasse um pouquinho das novidades que vieram desse tópico aí para a gente. Eu também, nesse ponto, eu quero enfatizar que o legislador foi feliz, pelo menos em uniformizar, em procedimentalizar as tutelas provisórias. Principalmente porque a tutela cautelar, a provisória cautelar, né, ela causava em algumas situações uma certa conturbação processual. Não sei se você já teve a oportunidade de atuar, seja na advocacia ou pelo menos teoricamente, em situações em que você tinha o processo principal em lugar, a cautelar em outro, e aí aquela conturbação, a gente não sabia o que é que estava a prevalecer, ou seja, o sistema de justiça, de certa forma, ele era, em algumas situações, tinha um verdadeiro descuido no processamento conjunto, né, em apenso das medidas, e agora, com essa perspectiva da uniformização, padronização, essa grave conturbação processual que ocorria, principalmente na cautelar, ela foi encerrada. Né? Teve de novidade lá a figura do 304, 303 da tutela antecipada antecedente, né? Que também foi muito benéfico, principalmente naquelas situações de demanda de urgência, que o advogado não tem condições de fazer uma petição bem elaborada, robusta, analítica, de tal sorte que você vai poder fazer uso desse mecanismo para tutelar aquelas situações em que é imediato. Olha, meu parente acabou teve um infarto, eu preciso... E esse mecanismo, assim, eu posso dizer que ele foi benéfico para o sistema, que é uma novidade total, mas que está trazendo muita discussão, sobretudo acerca da estabilização da tutela. Você, lá no dispositivo correspondente, se eu não me engano, 304, 305, onde ele estabelece que somente o recurso é que poderia impedir a estabilização. E aí, o professor Alexandre Câmara, o professor Fred estão divergindo nesse ponto, a um entendendo que a mera defesa seria suficiente para não permitir a estabilização, outro defendendo que o professor Alexandre Câmara, por exemplo, é categórico. Ele estabelece, olha, o único mecanismo que você tem para impossibilitar a estabilização da tutela antecipada antecedente é o recurso. Tanto é que ele faz até uma observação redacional, o Marlon. Ele diz lá, olha, a lei fala em interpor, ninguém interpõe uma contestação, né? Fala em recursos, então para ele só o agravo, ou seja, os mecanismos autônomos de impugnação, ou seja, a reclamação, ou a contestação, não seria suficiente para impossibilitar a estabilização. Agora, para mim, Marlon, o que
mais diferenciada, até porque transita em um tema que eu acredito muito que vai ser a revolução do processo, é a tutela de evidência, sobretudo a tutela de evidência fundada em precedentes vinculantes. A gente já acredito que a gente ia tocar no tema, vou aproveitar. A tutela de evidência fundada em precedente vinculante, eu acredito que seja a revolução, ou seja, o profissional do direito que tiver conhecimento daquilo que for decidido em recurso repetitivo do STJ, do STF, as súmulas do STJ e do STF, não precisa ser necessariamente uma vinculante, claro. Esse sujeito ele vai poder inverter o ônus do tempo do processo para o seu cliente. E, acima de tudo, o julgador que tiver conhecimento, obviamente, desses precedentes, ele vai poder trazer e efetivar e satisfazer, né, para o sujeito em um momento que não é o normal no nosso sistema. Ou seja, a tutela de evidência, em que você não precisa demonstrar urgência, ou seja, aquela pessoa, ela já existia, né, lá no 273, parágrafo 6, só que ela foi trazida de forma mais robusta no 311. E, para mim, eu acredito assim, que é uma medida porque ela transcende a figura da tutela provisória. Ela tangencia, ela comunica com a eficácia vinculante dos precedentes. Então, para mim, esta é uma medida que eu posso dizer que vai encurtar, que vai proporcionar aquilo que hoje nós não temos no processo, que é a duração razoável, que é um processo que seja menos oneroso para o autor, que tenha a sua postulação fundada em precedente vinculante. Ou seja, esse atalho da tutela de evidência, para mim, foi o mais revolucionário na tutela provisória. Eu não sei o que você acha sobre essa questão da estabilização da tutela, ela é muito interessante, assim, porque quando essa redação final ficou concluída, né, ela gerou uma celeuma assim, dessa questão de você estabilizar a tutela quando não há recurso. Nós somos advogados públicos, né, que trabalham com demandas gigantescas, assim. Então, eu lembro quando o CPC entrou em vigor, que eu comecei a dar alguns cursos na escola da AGU, e aí a grande maioria, colegas meus, mas em BH, eles faziam muitas ações junto com os procuradores do Estado de lá, então tinha procuradores do Estado também. E quando eu falava desse ponto, o pessoal chocava. Eu falei o seguinte, ó, se você não recorrer, acontece o quê? O juiz extingue o processo. Extingue o processo, aí a tutela vale para quanto? Para sempre. Os caras, rapaz, não pode, não sei o que e tal. E ficou parecendo uma coisa meio ilógica assim, no primeiro momento, porque pareceu que o CPC, que era tão desburocratizante, estava estimulando o recurso, né? Ficou parecendo que o CPC estava estimulando o recurso. Então eu pessoalmente, apesar de não ter uma posição fechada disso, e esse é um tema que está muito em amadurecimento para todo mundo, mas eu pessoalmente, eu sou mais da linha de que qualquer tipo de oposição àquela tutela não deve permitir que ela se estabilize, entendeu? Eu acho que é sem sentido a pessoa contestar e você extinguir o processo em resolução de mérito porque não teve o recurso. Sem falar que eu acho sem lógica você estimular que a pessoa objetivamente recorra. Para a gente, pessoalmente, do poder público, né, que lida com um volume de processos muito grande, você que já é acusado de ser o maior litigante do Poder Judiciário, né, é uma acusação meio injusta, a meu ver, porque o Estado brasileiro ele tem uma quantidade de relações jurídicas infinitamente maior do que qualquer outro, né? Então ele tem que ser o maior litigante mesmo, porque a quantidade de relações jurídicas é imensa. Mas tudo bem. Aí você ainda vai estimular que a gente recorra quando você nem gostaria de recorrer. Na Procuradoria Federal isso é muito comum, não é caso de recurso, eu vou deixar a tutela e vou discutir no mérito. E agora você teria que recorrer obrigatoriamente. Então eu sou mais da linha de que qualquer tipo de oposição, como se fosse uma linha de preclusão lógica, digamos assim, você impede que a negócio estabilize. Eu também concordo com a sua ideia. E aí tem duas coisas legais que tu falou, assim. Uma que é a história da tutela de evidência, que tem uma coisa muito legal, que no 273, que era a antiga tutela antecipada, só tinha um caso, a meu ver, um caso que poderia ser considerado tutela de evidência, que é tipo assim, aconteceu isso no processo é porque o direito é evidente. Que caso é esse? Minha perspectiva. Quando o cara faz vários pedidos e algum ou alguns deles não são controvertidos, o réu não controverte algum ou alguns dos pedidos. Aí você pode dizer, olha, então é evidente que ele concorda com isso. Se isso é evidente, o cara não controvertiu. Aí acontece uma coisa interessante no código. Isso permanece no código de 2015, mas não com tutela de evidência, né? Vira julgamento antecipado parcial de mérito. 356. É uma coisa muito engraçada isso aí. O código faz esse deslocamento. Então o código é engraçado nesse ponto. Assim, tipo, o caso que ele tinha uma tutela, que era um caso de tutela de evidência, a meu ver, ele trouxe como julgamento parcial antecipado. Ou seja, ao verificar isso, que o autor fez alguns pedidos e o réu contestou apenas um deles,
ou alguns e outros não, o juiz não deve conceder uma tutela de evidência. O juiz deve promover um julgamento antecipado parcial do mérito. Ele transforma o sistema no meio do Isso, como se estivesse havendo uma espécie de, digamos, reconhecimento parcial do pedido, né? Ou de algum dos pedidos. Isso reflete na coisa julgada. Isso. Na coisa julgada parcial. Isso é muito interessante. Se a parte não recorrer. Né? Como essa questão de evidência veio, mas em outro ponto, com outra figura. E você falou um negócio legal aí, e eu vou quebrar um pouco a ordem do código aqui, e aproveitar que você falou dos precedentes, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, alguns devem saber, porque a gente está fazendo um anúncio, mas amanhã a gente vai começar aqui no Interlagos um curso. Eu, Damião, o professor Tiago Aço, o professor Whindersson Cordeiro, vamos tocar um curso aqui de recursos no novo CPC, recursos e processos nos tribunais, começa amanhã à noite aqui. Vão ser 5 quintas-feiras, de amanhã até o começo de maio, e a gente vai enfrentar várias questões. Entre as que a gente vai enfrentar, uma das questões que vai aparecer o tempo todo é a dos precedentes. O Código Novo, ele teve esse desafio, isso foi um desafio que a Comissão de Juristas, principalmente a Câmara, tentou trabalhar, que foi acabar com a esquizofrenia de citação de jurisprudência do processo. Né? Pré-Código de 2015, a gente tinha uma situação totalmente esquizofrênica. O autor trazia um monte de jurisprudência, o réu citava um monte de jurisprudência de onde ele quisesse, e o juiz ignorava tudo aquilo ali e vinha com a jurisprudência dele bem, acabou e era uma loucura. Um sistema lotérico total, né? E o Código Novo, ele trouxe algumas mudanças muito legais nisso aí. Primeiro, dizendo que os precedentes são vinculantes, lá no 2926. E segundo, fazendo uma coisa muito legal, que é o seguinte, dizer o que é precedente. Entendeu? Porque o uso da jurisprudência, ele só tem sentido se você usar alguma coisa que pode ser considerado precedente. E nem toda decisão judicial é precedente. Claro. O cara não pode trazer uma decisão isolada do juiz da comarca do interior do Mato Grosso e chamar aquilo de precedente. É uma decisão judicial, com a força que lhe convém, que lhe cabe, mas não é um precedente. Então o código é muito legal dizer assim, os precedentes são vinculantes, mas calma, o que é precedente? Aí ele define. E a partir daí ele sai amarrando todo o sistema. E isso é uma mudança que, a meu ver, é muito legal. Apesar de o sistema de precedente não ser perfeito ainda, até porque ele depende de um amadurecimento, inevitavelmente de um amadurecimento, mas eu acho que esse foi um ganho muito forte. Eu concordo com você. Só para fazer um corte e voltar àquele tema, para deixar bem claro aqui para a gente, com relação a você que litiga contra o ente público, ficou definido no fórum processualista, definido não, né? A sugestão que foi acolhida, até por um colega seu, Antônio de Moura, não sei se você conhece, o advogado geral da União, ele é da Advocacia Geral da União, né? A AGU, ele, Isso, advogado da União. Ele fez uma ponderação importantíssima, Marlene, no que diz respeito à tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública nos juizados. Você que litiga contra o ente público municipal, estadual ou federal, tem bastante cuidado de formular esse tipo de pretensão em desfavor do ente, porque não cabe. Porque, inclusive, o Fred, rapaz, não tinha refletido sobre isso. O Fred estava conduzindo a plenária, né, que é no domingo, sábado e domingo. Vamos ter 300 processuais falando sobre isso, quando ele suscitou a questão, olha, tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública não é possível, porque você vai comprometer o contraditório por defesa do ente público. Porque o ente público não vai promover aquela ação revisional para anular, desconstituir a tutela antecipada antecedente. Então, interessante aí você que litiga contra o ente público, que leve em consideração isso. Porque muito provavelmente nós aqui do outro lado, nós vamos alegar isso aí. E, obviamente, a gente tem que fazer com que prevaleça o contraditório por defesa em favor do ente público. Voltando aqui para os precedentes, eu posso dizer, Marlene, que é a minha maior esperança em termos de sistema de justiça, a cultura dos precedentes. Primeiro, para que a gente evite essa cultura lotérica e a gente visualizar sujeitos que estão numa situação absolutamente idêntica, né, recebendo do Poder Judiciário tratamento absolutamente diverso. Uma verdadeira situação antisonômica. O que não é favorável, tendo em vista o artigo 7º lá do Código de Processo da norma fundamental, que exige isonomia. Outra coisa mais, segurança jurídica. A possibilidade, acima de tudo, de nós visualizarmos a cultura do precedente tendo efeito pedagógico, inclusive, em relação a posturas, seja dos entes privados, seja dos entes públicos. Nós estamos a criar a Câmara de Mediação e Conciliação do Estado Será, da qual sou membro, e a minha sugestão, no nosso projeto lá de decreto, da lei, é de inserir a possibilidade de mediação e conciliação
naqueles temas que forem definidos em sede de precedentes vinculantes. Então, toda e qualquer situação que for definida pelo Poder Judiciário, nós trazemos para a mediação e conciliação já para adiantar, para que a figura da ideia e para que o jurisdicionado não tenha a figura e de nos vermos como sujeito que recorre por recorrer. Então, essa cultura do precedente ela tem uma importância extraprocessual. Né? Você veja as grandes concessionárias que forem condenadas e que tiverem seus conflitos, seus litigios definidos em recurso especial, recurso extraordinário repetitivo, ela vai mudar a cultura do doente. Então, essa perspectiva de precedente, ela para mim ela é fantástica. E a mais fantástica para mim é a que está estabelecida lá no artigo 332 da improcedência liminar do pedido, que fora absolutamente modificada com o novo Código de Processo. Você tinha o 285A, que era assim, era legal porque ele deu uma ideia mais bacana e que for absurdamente melhorada. Você vai ter agora a possibilidade de um julgador, quando se deparar com um pedido formulado, por exemplo, um pedido que vá de encontro à súmula do STF, súmula do STJ, ou recurso especial, recurso extraordinário repetitivo, o magistrado julgar desde logo improcedente, ou seja, fazer coisa julgada material, e sequer citar o réu na relação processual. Então nós vamos ter um efeito pedagógico muito bacana, ou seja, desde o nascedor, não é nem desde o nascedor, ou seja, o processo sequer vai se angularizar. Né? O réu só vai ser comunicado da vitória dele nessa situação. Então, eu acho que essa cultura do precedente, ela tem ela vai poder ter um efeito pedagógico fantástico. A perspectiva lá do IRDR, que é um tema fantástico, sobretudo naquelas ações que não têm um conteúdo de matéria infraconstitucional, que nossas situações podem ser resolvidas aqui mesmo, principalmente no estado do Ceará, né, que é matéria de lei local, de você visualizar uma decisão proferida pelo tribunal local acerca de um tema, e isso irradiar sobre todos os processos que estão em curso. Então, assim, eu acredito que isonomia, segurança jurídica, um racionamento das ações judiciais, até porque o sujeito que for ingressar com uma ação que encontre obstáculo em precedente vinculante, ele vai pensar duas vezes em ingressar com essa ação. Né? Enfim, eu acredito que se for levado a sério, se efetivamente os precedentes vinculantes eles forem aplicados da forma como deve, eu acredito que nós vamos ter não agora, né? Porque eu sempre considero que esse código, os reflexos práticos dele, de forma consolidada, nós vamos sentir daqui a 10, 15 anos. Né? Nesse primeiro momento, algumas situações elas podem ser um tanto quanto traumáticas. Né? Você imagine o julgador lá no STJ, no STF, com a definição da Corte Especial, o cara da turma, o ministro do STJ lá não poder... Poxa, mas... Enfim, e você já visualiza na prática algumas posturas um tanto quanto arredias de alguns julgadores, tendo já precedente vinculante firmado. Né? Você vai visualizar muito isso no dia a dia. O que eu digo é essa questão da prisão. Isso que você falou aí foi legal, porque tu citou o artigo 285A, que fala do julgamento em procedente liminar, do antigo CPC. Do antigo CPC. E o 285A, ele era um exemplo perfeito do que eu estava falando, de como a jurisprudência antigamente era usada de forma totalmente casuística. A redação do 285A, ela dizia que o juiz podia pegar a tua inicial, julgar liminarmente improcedente teu pedido sem nem citar o réu. Aí falava assim, ó, se no próprio juízo, o juiz já vem julgando improcedente o mesmo caso. Então é um negócio completamente louco, entendeu? O que o 285A falava? O seguinte, não importa o que o resto do Brasil pensa, não. Se o cara, na vara dele, entende aquilo ali, ele aplica o entendimento dele próprio, que ele próprio construiu na vara dele, seja lá em Quintaria ou for do fim do mundo, e acabou e pratica o pedido. Então o processo está julgado improcedente. Então olha como você inverte completamente a coisa. É totalmente diferente o cara fazer isso porque ele pensa assim, de ele dizer, olha, eu estou julgando improcedente porque se consolidou a jurisprudência de maneira vinculante, por enquanto, pelo menos... E eu tenho que observar o 927. Exatamente. Aí tudo bem. Porque aí você deixa de ser uma coisa lotérica. Não é porque eu propus minha ação naquela comarca, é porque a jurisprudência, de maneira vinculante, firmou o seu sentido. E aí aplica para todo mundo. Aí vai entrar a isonomia, vai entrar a segurança jurídica que você tiver. Foi como você falou, né? O tema precedentes, ele permeia
muitos dos institutos do processo. Inclusive agora está fazendo parte do reexame necessário, né? Pois é, toca diretamente a nossa atividade. A postura do relator lá do artigo 932, inciso 4, ele poder já jogar monocraticamente o recurso no mérito, né? Negar ou dar provimento ao recurso com base. Enfim, você vai visualizar que o tema precedente ele é um tema que tangencia, né? Que permeia muitos dos institutos, até porque a eficácia vinculante dos precedentes ela tem que realmente ter essa abrangência, né? Começo, meio e fim. Né? Aquela perspectiva lá até na execução, a caixa do precedente estiver fixado lá, você tem a execução provisória, quando o seu recurso estiver em agravo, em RE ou RESP, você não precisar prestar caução, enfim. Então, eu acredito que o tema precedentes ele vem a calhar bem aqui no sistema de justiça que está... Damião, vou voltar um pouquinho aqui, dar uma recuada nesse avanço que a gente fez no código, para falar um pouquinho contigo da fundamentação das decisões. Isso foi uma das coisas também mais legais do CPC que eu achei. O Código de Processo Civil antigo, ele reproduzindo a Constituição, né? Na verdade, as Constituições aí, dizia o óbvio, que as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Mas sempre foi objeto de polêmica até que ponto tem que se fundamentar, ou até que ponto, de que maneira deve ser fundamentado. E o novo CPC trouxe uma disciplina muito específica sobre isso, inovando muito em relação ao outro. Né? O artigo 489, que é como se fosse o artigo 458, né, que fala que a sentença tem relatório, fundamentação e dispositivo, ele vem agora com o parágrafo 1º e fala expressamente: não se considera fundamentada a decisão em tais casos. E lista ali 6 situações, né, que vão dizer quando a decisão é ou não é fundamentada. Ou seja, ele coloca isso aí de uma maneira bem clara, bem objetiva, dizendo que certos vícios ou certas situações que se verificam na prática não podem se repetir. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente do 489, parágrafo 1º, que eu acho que é um dos artigos mais importantes do novo Código e que mais vai render polêmica e anulação de decisão, então eu acho que é do interesse de todo mundo. Esse dispositivo, eu posso dizer assim, ele é crucial para o sistema, para você que é advogado, você que sistema de justiça, advogado, promotor, defensor público, enfim. Esse dispositivo, na minha opinião, ele delineou a atuação do julgador quando vai decidir, porque ele, de certa forma, objetivou o que é ou não uma decisão fundamentada, e eu tenho para mim que os membros da comissão de juristas, eles levaram em consideração práticas nefastas de fundamentação de decisão judicial à luz do CPC de 73. Não era comum, e eu acredito que você está aí do outro lado, deve ter se deparado com decisões no seguinte sentido: presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, definiram a tutela antecipada. Tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, ele não fazia qualquer espécie de cotejo analítico entre o caso que estava a julgar e o precedente, se o fundamento era efetivamente este. E aí eu posso dizer para você, meu amigo que está do outro lado, que você tem uma ferramenta fantástica de vindicar, de controlar essa atuação do julgador no que diz respeito à fundamentação da decisão judicial. E a fundamentação da decisão judicial ela é um valor constitucional lá do 93, inciso 9 da Constituição Federal. Porque como é que eu vou poder fazer o meu recurso se eu não sei pelo menos os fundamentos? Como é que o tribunal ele vai controlar a decisão do julgador ao qual o julgador está vinculado, se ele nem conhece efetivamente os fundamentos? Então, as disposições lá do 489, parágrafo 1º, principalmente do inciso 1, que o magistrado, em algumas situações, ele só se reportava de forma vaga a um dispositivo legal, enfim, aquelas situações dos incisos 4 e 5, em que há a citação do precedente, ou quando o julgador ele deixa de avaliar o precedente que você levou em consideração para postular o direito que você está fazendo juízo. Então, em todas essas situações, eu posso dizer que você tem um instrumento fantástico. Ou é o recurso de embargo de declaração, na caso de omissão, se ele deixar de se pronunciar, ou o recurso de apelação, para nulificar a decisão. E aí, nessas situações, né, Martin, é onde está o perigo. Porque eu posso dizer, se o magistrado ele não tiver esse cuidado artesanal ao decidir, ele pode comprometer tudo aquilo que o sistema mais preza, que é a duração razoável, celeridade, eficiência. Porque já imaginou todas essas decisões sendo nulificadas
no órgão de hierarquia superior, vai comprometer de certa forma, porque não vai ser toda e qualquer situação em que vai ser possível a aplicação da teoria da causa madura. Né? Claro. Porque lá, em algumas situações, o magistrado ele não pode, o tribunal ele não pode, como é que chama, suprimir a instância. Então vai ter que deflagrar a produção probatória, vai ter que, enfim. Então é um risco. Mas, sob o ponto de vista teórico, formal, assim, de existir isso na lei, esses critérios mais objetivos, eu achei fantástica essa modificação. Então você que está aí do outro lado, se atente muito nas decisões judiciais, principalmente nas decisões tomadas pelos nossos presidentes e vice-presidentes, na hora de inadmitir os nossos recursos especiais extraordinários. Eu posso dizer que aí está o grande antro de decisões que, de certa forma, não se adequam a essa perspectiva do 489 parágrafo 1º. Porque o que tem de decisão, você que trabalha aqui na AGU, eu que estou lá no estado de Ceará, principalmente, os recursos especiais e recursos extraordinários, eles são um alvo verdadeiro, assim, a regra para mim, eu acho, que eu vejo, é inadmissão. E lá, presentes os pressupostos da súmula 7279 do Supremo, inadmite o RE de... Acabou. Isso acabou. Tanto é que, inclusive, agora, e cabe a nós dar esse efeito pedagógico de se insurgir, de frear esse tipo de decisão que não preza pelo cuidado, pelo caráter artesanal. Então, enfim, essa ideia da fundamentação, foi interessante você trazer, ela somente vai ter repercussão prática se nós começarmos a incomodar os julgadores para que eles efetivamente se enquadrem. Aí você visualiza, mas meus amigos juízes estão achando muito ruim, porque ele vai ter que ir item por item, mais de 8 mil processos, 3 mil processos não vale, não vai ter condição. Aí, porém, entre essa dificuldade operacional do julgador, essa falta de estrutura e o contraditório com a defesa do jurisdicionado, obviamente o legislador tem que fazer prevalecer o contraditório com a defesa. Você falou umas coisas muito, muito interessantes que eu vou tentar pontuar aqui. Primeiro, a história quando o 489 parágrafo 1º fala sobre o uso de precedentes, né? Que era o que a gente vinha falando anteriormente. E a gente estava falando daquela história da esquizofrenia processual, e o CPC, nesse parágrafo 1º do artigo 489, ele tem um negócio muito legal, que ele fala duas coisas sobre precedentes. Ele diz assim, primeiro, se a parte trouxer um precedente que ele vai definir o que é precedente, não é qualquer decisão, precedente. Se a parte trouxer um precedente, o juiz é obrigado a aplicá-lo, que foi aquilo que a gente conversou, salvo se ele demonstrar que, o precedente está superado, ou 2, ele não se aplica ao caso concreto. Então, quer dizer, na hora que você jogou o precedente na sua petição inicial, na sua contestação, o juiz não pode simplesmente fingir que não viu e o julgar com o que ele quiser. Ele é obrigado a se manifestar sobre aquilo ali. Ele é obrigado a seguir, salvo se ele disser, olha, o precedente que foi trazido é para tal caso e o meu caso é diferente, tem uma diferença. Ou, se ele disser, esse precedente aqui é de 2013. Em 2015, o STJ mudou de posição e agora pensa na dele. Beleza também. Outra coisa, a questão de rebater todos os argumentos da parte contrária. Isso aí dialoga com um negócio que você tinha colocado no começo da nossa conversa. A questão do conceito de contraditório material, né? O novo CPC ele traz aquele conceito mais sofisticado de contraditório, que ele ultrapassa um mero ouvir as partes e chega a parte influenciar na decisão judicial. Para isso aí, o juiz tem que levar em consideração. E aí aqui uma coisa que todo mundo sabe, mas que é importante pontuar, né? Esse inciso que diz que o juiz é obrigado a rebater todos os argumentos que poderiam infirmar a sua decisão, ele veio contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo, né? O Supremo tinha pacificado uma jurisprudência de que não era preciso rebater todos os argumentos e o Código vem rebater isso aí, a meu ver, de maneira correta. E o terceiro ponto que você pontuou também, que é muito interessante, esse artigo dialoga diretamente com o recurso de embargos de declaração. Né? Os embargos de declaração que são para caso de omissão, contradição e obscuridade, agora também incorporaram o erro material e também passaram a trazer agora a questão do 489 parágrafo 1º, ou seja, quando a decisão não estiver devidamente fundamentada, você pode corrigi-la por meio de meros embargos de declaração. Nem sempre você vai precisar levar pelo Tribunal Superior para tentar anular a decisão, que também é uma coisa legal e bem instrumental. Então, Damião, o código é gigante, a gente tinha muita coisa para falar aqui, eu acho que eu vou ter que chamar outro dia para a gente continuar o bate-papo. Mas antes da gente fechar aqui, porque o nosso tempo está acabando, eu queria que você fizesse uma avaliação geral desse 1 ano de CPC. Eu vou até adiantar
minha posição, esse novo CPC, para mim, eu tive uma felicidade histórica de acompanhar a construção desse novo CPC. Ele começou a tramitar quando eu entrei no doutorado e terminou quando eu terminei o doutorado, 2010 a 2014. O trâmite foi conjunto. Então eu fui estudando o projeto do Senado, o projeto da Câmara, o projeto do Senado, e tive um professor meu, o professor Dierle Nunes, que foi da comissão da Câmara. Então a gente teve um diálogo muito próximo a respeito disso. Então começou como um projeto meio decepcionante do Senado, depois virou um projeto muito bom. Em 2015 o código que foi aprovado é um código que eu gosto, eu acho ele infinitamente melhor que o de 73. A meu ver, praticamente todas as mudanças são na direção correta. Mas nesse primeiro ano de implementação, eu confesso que foi um pouco decepcionante, digamos assim. Claro que a gente sabe que as práticas processuais demoraram anos, talvez décadas algumas para serem implementadas, mas foram um pouco decepcionantes no sentido de você ver resistência dos juízes em coisas básicas, como expor a lista de ordem de julgamento dos processos, né? Ela nem sequer é obrigatória, é só preferencial, mas raramente você vê isso em alguma vara. Ou a questão dos juizados especiais, que estão resistindo a implementar coisas básicas, como a questão dos dias úteis, né? Se bem que, para ser honesto, né, a Justiça Federal, desde o primeiro dia do Código, já começou valendo os dias úteis, mas o juizado estadual tem resistido. Você vê também a Justiça do Trabalho, que, sob o argumento da simplicidade, da informalidade, tem resistido a algumas mudanças, né? O próprio TST soltou uma norma dizendo que não ia seguir artigos do CPC. Então isso foi um pouco decepcionante. Então, assim, minha leitura, pessoalmente, de um ano do código é que é um código muito melhor do que o anterior, mas que a gente começou em marcha lenta. Ele está sendo encarado com mais má vontade do que eu esperava. Eu espero que o próximo aniversário seja comemorado com mais boa vontade, com mais simplicidade, com mais simpatia, mais abertura às mudanças que vieram, a meu ver, para bom. Mas eu queria ouvir sua opinião sobre esse primeiro ano de CPC. Assim. Na verdade, só ajuste. Eu sigo o voto do relator. Tudo que você falou aí, eu concordo, gênero, grau e número. Mas eu sou um sujeito otimista, Marlon, e eu acredito que a efetividade, vamos dizer assim, a consolidação do Código de Processo Civil, ela vai ocorrer num médio e longo prazo. Até porque nós, infelizmente, né, temos a cultura do imediatismo e de deixarmos as coisas para fazer de última hora. Pra você ter ideia, quando o Código começou a viger, nós só tínhamos 3 tribunais estaduais que estavam aptos a deflagrar um incidente de resolução de demanda repetitiva. Você não tinha nos regimentos internos dos tribunais o tratamento de um mecanismo que pode revolucionar, né, e equacionar o sistema de justiça nos tribunais locais. Mas a questão também, que foi um gargalo grande, né, Marcos, da questão da mediação, da conciliação, desta audiência, que muitos profissionais de direito, muitos advogados reclamando, porque você está ajuizando uma ação hoje, a audiência sendo marcada para agosto, ano que vem. Uma audiência que você não sabe nem ao certo se vai frutificar. E principalmente alguns colegas, que sabem que eu sou advogado público, reclamando da designação destas audiências quando o ente público está no polo passivo, sabendo da indisponibilidade do interesse público, mas se bem que essa questão está um tanto quanto relativizada. Porque também, e a gente, o código é imenso, como você falou, a gente poderia também passar aqui só uma tarde para falar dos mecanismos de autocomposição, claro, do incentivo. Mas eu acredito, sobretudo, que o sistema de precedentes ele vai nos trazer uma boa surpresa se for aplicado de forma séria. Eu acredito que ele vai ter um efeito pré e endoprocessual muito forte, porque eu posso dizer que a segurança, a isonomia, a duração razoável, a eficiência, com um mecanismo de precedente, um só globo, ou seja, com uma só situação, com só eficácia precedente, você tem 4 normas fundamentais aqui abarcadas, né? Então, para mim, assim, a minha grande esperança no Código de Processo Civil 2015 é, na verdade, da teoria dos precedentes. Para mim, se esse mecanismo funcionar de forma séria, eu corroboro com você. Nós já estamos muito melhor do que o CPC de 73, mas eu posso dizer que vai ser o upgrade, que vai ser efetivamente aquilo que a gente pretendia na elaboração do código. Então, quero agradecer aqui o convite, me sinto muito lisonjeado, o tempo passou tão rápido aqui nessa conversa, não sei se o pessoal está assim também, mas eu acredito que sim, e me sinto muito honrado. E todas as vezes que você precisar, eu vou ter o maior prazer de comparecer aqui, de dialogar com um colega assim. Daniel, eu agradeço aqui sua presença mais uma vez. Realmente o tempo foi curto, por tanta coisa que a gente ia falar, mas certamente você voltará para outras coisas. Queria agradecer a todo mundo que assistiu.
lembrar mais uma vez que amanhã a gente vai estar começando um curso aqui de recursos, dentro do nosso perfil de ensino jurídico personalizado, poucas pessoas, proximidade. Serão 5 encontros, sempre nas quintas à noite, começando amanhã, vai até o começo de maio. O professor Damião vai estar com a gente aqui, também o professor Tiago Aço, o Whindersson Cordeiro. Então, ainda tem algumas vagas aí, quem tiver interessado entra no nosso site ou deixa uma mensagem aí, a gente entra em contato. Damião, obrigado por ter vindo, certo? Foi excelente sua participação, espero poder contar com você mais algumas vezes, já consegui sequestrá-la aí no meu curso de recursos. Com certeza. Espero que esse seja só o começo de uma parceria frutífera e duradoura, ok? Com certeza, muito obrigado. Obrigado, pessoal, boa tarde.